Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com o senhor Fábio Melo Fontes. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando um suéter vinho de mangas longas. Boa noite, meu comandante Fábio Melo Fontes. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu também. Então, seguindo a norma do programa, eu terei que me descrever, né? Eu sou um homem de 85 anos, dizem os amigos com aparência de menos. Sou bem baixinho, tenho 1,58 m, peso 59,5 kg, sou leve, né? Isso me ajuda muito na minha atividade profissional. Tenho cabelo bem branco, bem ralo e estou trajando um casaco azul marinho, casaco estofado, assim, recheado de pena, próprio para o clima frio. De camisa branca, eu sou um homem que usa óculos para cada idade, né? Para perto e para longe. E uso um bigodinho branco que tem uma história comprida. Nesse bigodinho foi quando os meus inícios da profissão de prático. Eu entrei na praticagem com 30 anos, mas tinha cara de 22. E os comandantes ficavam escandalizados como é que eu, tão jovem, podia ser prático. E aí eu, então, na ânsia de parecer um pouco mais velho, com muito sacrifício, deixei se criar esse 11 a 11, e aí os meus filhos e netos habituaram com a minha cara, a minha falecida esposa também. E aí fui deixando e fiquei com o bigodinho. Agora é a marca da fábrica. Legal. Bigodinho branco. Legal, comandante, legal. Bem. Tem algumas coisas que a gente faz para a gente se posicionar na sociedade, né? Eu lembro que assistindo o filme da Ruth de Souza, o cigarro era sinônimo de poder, né? Na época, né? Já houve nos anos 50, nos anos nossa. 50, né? Então tem algumas coisas que marcam, né, a nossa história. Né? Eu mesmo já tive esse vício péssimo, mas quando eu estava no início da profissão, eu me lembrei que não combinava bem ser prático e fumar. Porque o prático sobe 3, 4 navios por dia, cada navio sobe em 140, 130, 90, navios muito pequenos, 90 degraus de escada, sobe e desce 3 ou 4 vezes por dia. Eu logo vi que eram duas coisas que não combinavam, a profissão de prático e o cigarro. Então eu parei de fumar no final de 1975. Fumei alguns anos, mas hoje eu sou um homem livre desse vício terrível. Que bom, graças a Deus. Menos mal, né, comandante? Comandante, eu queria só para a gente elucidar e a gente começar o nosso bate-bola, que o senhor falasse só a respeito do Pianchi como um apoio de ferramenta à praticagem. O Pianchi é um conjunto de normas disciplinadoras da atividade como um todo, não da praticagem em si, mas da atividade marítima mundial, né? O shipping no mundo inteiro, né? Vamos falar que hoje o mundo tem ao redor de 75 mil navios, e aí, claro que nós práticos estamos envolvidos também, porque somos uma peça importante dentro de todos os portos do mundo. Não é só no Porto de Santos, não. No mundo inteiro tem prático e, de uma certa forma, as normas do Pianchi são disciplinadoras para estabelecer padrões de engenharia, o que pode, o que deve, o que não deve. Práticas adequadas e práticas inadequadas são condenadas. Mais ou menos isso aí, a grosso modo, para as pessoas entenderem, seria o Pianchi.
Sim. Aí, agora partindo para a nossa área do shipping, né? A gente está vendo aí um aumento do tamanho dos navios, a gente fala muito em área vélica dos navios, né? É verdade. E aí eu queria saber do senhor, com esse aumento das pilhas de contêineres nos navios, né? No caso principalmente dos navios containeiros, o que isso interferiria? Porque a gente fala muito, eu percebo muito que a praticagem trata de uma área vélica quando se trata do navio roll-on-roll-off, né? Que ele tem uma dificuldade de atracação. Agora, crescendo a pilha, isso também não cria uma dificuldade? Não aumenta essa área? Exatamente. Os navios modernos de container, eles têm uma altura muito grande, mas também eles têm muito peso embaixo para compensar, né? Uhum. Mas mesmo assim, devido a essa situação, a essa geometria, que foi uma invenção do container, foi mais uma ajuda dos americanos para o progresso do planeta. O container veio para ficar para todo sempre, nunca mais vai deixar. É uma coisa extremamente lógica, racional, foi uma ideia genial. Então, são aqueles cofres de carga, né, enormes, e aquilo vem tudo empilhado em trilhos e tal. E com isso, os navios foram crescendo de tamanho, né, porque o mundo foi sentindo a necessidade como é que eu diria? A necessidade da economia de escala. Então, os navios foram aumentando ao longo do tempo, foram aumentando de tamanho, aumentando de largura e aumentando também de altura, aumentando de calado. E o navio de container, alguns modelos desses navios, os tamanhos intermediários, eles têm problema de estabilidade. Então, é muito comum a gente ver um navio desse precisar andar com uma quantidade muito grande de lastro para manter a estabilidade dele positiva. A estabilidade positiva é que mantém o navio aprumado. Estabilidade negativa, ele emborcaria. E tem muito navio de container que ele chega no porto, quando ele vem, por exemplo, da China, vem consumindo 100, 110 toneladas por dia de combustível, e esse combustível sai dos tanques lá de baixo. Então, quando ele chega no porto, já no final da viagem, né, está com pouco combustível. Então, ele vai ficando... O peso da carga é sempre o mesmo, mas as 3.000 toneladas que ele tinha embaixo foram diminuindo pelo consumo diário do navio navegando, né? Quando ele chega no porto, a gente percebe que quando o prático carrega o leme, o navio dá uma suave adernada. Significa que a estabilidade dele está muito fraquinha, está muito lenta. Uhum. Porque o navio muito estável é o caso do petroleiro, né? O navio petroleiro é uma estabilidade violentíssima, ele balança com muita violência porque ele tem muita estabilidade. No navio de passageiro, a engenharia já de propósito reduz a estabilidade para que o navio não maltrate os passageiros, que são pessoas leigas, né? A pessoa compra, em geral, um casal de idosos e vai passear no navio, são pessoas leigas. Aquilo não é para dar um balanço violento, que ali é um momento de lazer. Então, deliberadamente, os navios têm pouca estabilidade e ainda tem estabilizadores para diminuir ao máximo possível o balanço no mar. E o navio de container, ele no final das viagens, ele está com a estabilidade dele muito... Eu noto isso todo dia. Aí eu brinco com o comandante, está com 80 centímetros de GM, né? altura metacêntrica. Não, estou com 1,20 m. 1,20 m, quanto mais, melhor, né? Uhum. E tem esses navios de container, esses grandes, maiores, de última geração, esses são ao contrário. A estabilidade deles é muito grande, muito grande. Então, esses navios podem botar tranquilamente pilha de 9 containers alto. É claro que os containers do alto não podem ser os mais pesados. Os mais pesados ficam para baixo. Então, quando se monta o plano de carga de um navio desse, leva em consideração os pesos maiores embaixo e os pesos menores em cima. E o arranjo um navio desses médios que frequentam o Porto de Santos hoje, eu diria que está na casa dos 9.000 containers, 20 TEU, né? Que a medida padrão é o container de 20 polegadas, para a pessoa que é leiga entender melhor. É o container de 20. Então, na hora que vai fazer o imediato e o planificador da viagem, eles têm que arranjar o posicionamento dos containers para atender a conveniência nos portos de descarga.
entendeu? Tem que facilitar a descarga. Ele vai, digamos, o navio vai descarregar em 4 ou 5 portos. Não pode botar um em cima do outro que dificulte, entendeu? Porque aí demora, encarece a operação. Então, tem que levar em consideração a sequência da descarga da carga. Esse é um problema que eu convivi com ele no tempo da carga geral. Eu fui imediato de navio cargueiro de carga geral. Então levava tudo, era uma outra realidade. O navio de carga geral desapareceu dos mares, não tem mais. A indústria do transporte marítimo, que nós chamamos de shipping, hoje está na mão de 9 mãos, dito pelo presidente Biden dos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Ele disse: o controle de preços do transporte marítimo está na mão de 9 mãos, 9 armadores. E é por isso que o Brasil não tem nenhum navio de longo curso, porque não existe mais nenhum navio de longo curso de bandeiras nacionais, não tem mais. Então a Itália já não tem mais navio cargueiro, conteneiro na bandeira italiana, os Estados Unidos também não tem, nem a Inglaterra, nem a França. Todos esses grandes armadores mundiais, que eu chamo de meta-armadores, são um potencial enorme, eles colocam os seus navios para poder racionalizar a operação, né? Bota na bandeira de conveniência. Lá não tem a consolida CLT, lá não tem nada, é lá olho no olho. O tripulante vai naquelas empresas especializadas e combina olho no olho. Quanto é que você quer ganhar? Eu quero ganhar $3.000. Não, 3.000 não posso pagar. Eu posso pagar 1.800. Não, 1.800 é pouco. Então, fecha o contrato em 2.100. Contrato por 4 meses, acabou, não, ele não é empregado de ninguém. Fecha um contrato. Essa é a regra no mundo. Então, eu vejo meus amigos, mas o Brasil não tem nenhum navio mais. Como eu mesmo digo, nenhum navio mais no longo curso. Não tem e nem terá jamais. Bandeira nacional nenhuma, em nenhum país, opera em condições ideais. Hoje a bandeira é a de conveniência. Que ali, e outra coisa, as tripulações hoje são tripulações todas de países do terceiro mundo. É muito raro hoje encontrar não acho mais, comandante alemão, comandante americano, comandante inglês, comandante espanhol, comandante italiano. Os italianos têm ainda nos navios de passageiro, de cruzeiro, né? E o resto tudo, cada navio que eu embarco, às vezes por curiosidade eu pergunto: comandante, como é que está aqui a sua tripulação? Prático, aqui eu tenho filipino, tenho indiano, tenho espanhol, tenho peruano, tenho aqui 8 nacionalidades a bordo. Tem navio que ele encontra, o navio opera com 12 nacionalidades. O norte daquele pessoal todo é o salário. Ele está ali para poder receber o seu salário, que é um salário diferenciado em relação ao pessoal que trabalha em terra, né? O homem do mar, o marinheiro, tem que ganhar um pouco mais, porque a vida é de muito sacrifício. Ele não trabalha 8 horas por dia, ele trabalha muito mais, ele está sempre à disposição. Então é uma vida de muito sacrifício e que convergiu para as bandeiras de conveniência. Então esses 9 armadores mencionados pelo presidente Biden nos Estados Unidos, ele diz, o presidente Biden, que são os 9 que comandam essa atividade. Esses 9 grandes armadores, eles não têm mais nenhum navio nos seus próprios países. É tudo bandeira de conveniência para ficar mais barato. Eles fogem da burocracia dos países, entendeu? O país que tem bandeira própria é o Brasil. Por exemplo, os navios de suco de laranja que operam aqui. O dono os 2 grupos que tem, o Grupo Cutrale e o Grupo Fischer, são grupos de produtores de suco de laranja brasileiros. O Grupo Cutrale e o Grupo Fischer. Olha lá, vai ver. Todos eles têm navios próprios. Vai ver a bandeira. Nenhum tem bandeira brasileira, que não é louco de botar um navio na bandeira brasileira. É bandeira liberiana, panamenha. Vê se tem algum brasileiro a bordo. Ele é brasileiro, por exemplo. O senhor Fischer é um carioca, é um brasileiro, e eu tenho certeza que ele é um bom brasileiro. Embora ele seja filho de imigrante alemão, o velho Carlo Fischer, o pai dele já falecido, que produziu muito aqui no Brasil, né? Mas eu não tenho procuração dele, nem conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que ele teria imenso prazer em poder botar brasileiros no navio dele. Mas ele não põe, porque tem a CLT, tem os sindicatos, então
Hoje, um tripulante brasileiro custa muito mais caro que um tripulante filipino, que um tripulante indiano, que um tripulante ucraniano, que um tripulante russo, que um tripulante romeno, entendeu? Os países do leste da Europa e vários países da Ásia constituem a força maior dessa grande indústria do shipping. São os homens que conduzem esses navios. Quando o senhor falou dos navios, das embarcações, comandante, o senhor falou da leveza, da estabilidade. Hoje, para o navio ele tornar a posição normal, adriçado, né? Ele navegando, ele chega a quantos graus, mais ou menos, e ele atracado, ele tem Não, atracado ele fica certinho, né? Então, mas navegando ele balança 4 ou 5 graus para cada bordo. Se pegar uma tempestade muito grande, ele balança até 10, 15, 18 graus. Mais do que isso é difícil. Muito difícil. Porque eu pergunto isso para o senhor? Eu trabalho no porto também. E eu percebo que quando há uma colocação da carga no porão do navio, você percebe que o inclinômetro está chegando 3, 4 graus, a própria tripulação fica desesperada, preocupada, né? Preocupada com relação porque se passar de um certo grau pode emborcar. Mas hoje já não tem mais esse perigo. Os navios... A arquitetura naval e a engenharia naval, na minha opinião, deram um salto gigantesco. Do dia que eu embarquei na praticagem pela primeira vez, em fevereiro de 1969, para os dias de hoje, a diferença na arquitetura dos navios, na engenharia dos navios, foi brutal. Os navios hoje são maravilhosos, oferecem muito mais segurança do que nos primórdios, né? Quando eu comecei, os navios eram menores, muito menores, mas muito mais precários, e era muito mais difícil manobrar no porto, porque os rebocadores eram tenebrosos, eram fracos, tinham pouca capacidade de manobra. Além de ter pouca potência, os rebocadores tinham muita dificuldade de manobrar rápido, coisa que não acontece. Hoje, eu diria a você, Luiz Fabiano, o Porto de Santos está equipado com um conjunto de rebocadores ultramodernos que atendem quase que ao ponto ideal de tráfego do porto, com segurança. Então as manobras hoje são mais rápidas, os navios também tinha que ser, porque os navios aumentaram muito de tamanho, aumentaram de peso, entendeu? Então é natural que se tivesse essa modernização na frota de rebocadores. Hoje os rebocadores que operam aqui em Santos, na minha opinião, são maravilhosos. Ajudam muito o trabalho do prático, ampliam muito a segurança e permitem que as manobras sejam bem mais rápidas do que antigamente. O senhor falou dos navios, da evolução da indústria do shipping, né? A morfologia dos navios ela mudou com o tempo, né? Claro. Hoje a gente percebe que os navios são mais encaixotados. Tem alguma geometria que o senhor, né, o senhor que acompanha aí a evolução do shipping, tem alguma coisa que vá dar um pouco mais de formato à indústria do shipping, ou a gente está no limite, a gente já chegou numa Está bem perto do limite. Eu acho que é uma indústria que evoluiu muito, né? O tratamento de solda, no início da solda, quer dizer, no passado todos os navios eram de chapa rebitada, né? Uhum. Eu andei em navio petroleiro que carregava óleo diesel, navio muito antigo da Petrobras, no tempo da construção inglesa, nos anos 30, anos 40, e o rebite, depois de 20, 30 anos, ele faz aquele momento. Eu cheguei a ver o choro do óleo diesel, porque não era casco duplo. Hoje, o navio petroleiro é um casco dentro do outro. Se houver uma colisão, não tem perigo de derrubar. Entendeu? Ele é todo um casco dentro do outro. Se bater numa pedra, não vai vazar petróleo, mas antigamente era direto na chapa. Quer dizer, a humanidade evolui, né? A humanidade evolui. A engenharia evoluiu e hoje é uma segurança enorme. Esses navios de gás, por exemplo, não tem nada de navio bomba. Aquilo ali é mais fácil explodir o fogão da minha casa do que explodir um navio daquele. Que a engenharia se debruçou sobre as normas de segurança nesses navios de gás natural de petróleo, de tal forma que aquilo ali é muito remota. Se furar um tanque daquele, de um navio de gás, vai ficar que nem o fogão da casa da gente. Fica aquele foguinho ali até que se jogue água, espuma ali para apagar. Mas explosão não existe. Uma explosão de gás tem que ter uma mistura em porcentagens. Tantos por cento de gás, tantos por cento de oxigênio.
Enquanto isso não acontecer, não existe explosão. Entendeu? Isso aí é conversa fiada. Não tem possibilidade de explodir. Além de que todos os sistemas de segurança desses navios modernos são ultra sofisticados e são duplos. Tudo que é coisa que norma de segurança tem 2. Que nem avião. Tem avião que tem coisa de muita importância, tem 3. Se falhar o primeiro, opera o segundo automaticamente. Se falhar o segundo, opera o terceiro. Entendeu? Tudo a engenharia. Então, caminhou numa direção maravilhosa. E a indústria do transporte marítimo caminhou no sentido de racionalizar, tornar a operação o mais barata possível. De que maneira? Tiraram dos países, então hoje navio americano só na cabotagem. É obrigado lá por lei. Só. E o resto tudo, por exemplo, hoje eu ouvi dizer que quem mais participa do frete marítimo são os americanos. Mas você não vê navio americano, é tudo bandeira, tudo espalhado pelo mundo, você nem desconfia, mas o dono daquele navio é um americano. Dizem os especialistas com quem eu conversei que os americanos estão acima dos gregos. Os gregos são os segundos, entendeu? Em operação de tráfego marítimo. E o Brasil, que não tem nenhum navio, gasta por ano, eu não sei, hoje eu tenho medo de errar, mas eu diria que em frete marítimo, pagos para todos os transportadores não brasileiros, da ordem de 25 para cima bilhões de dólares por ano. Então isso é uma sangria na riqueza nacional. Mas o Brasil é um país muito rico. As EBNs, o senhor não vê chance das empresas brasileiras de navegação se tornarem mais fortes? Agora está tendo está se enveredando aí pela Confederação Nacional das Indústrias alguns pedidos para poder fortalecer a indústria brasileira. O REB, também, né? O REB é uma esperança. Mas tem que caminhar no sentido de simplificar a burocracia, simplificar as exigências e, enquanto existir a consolidação das leis do trabalho, que é o único país do planeta que tem isso, é o Brasil. Eu acho que isso é uma dificultante, não permite. Por exemplo, eu agora há pouco tempo atrás estive em Singapura. Singapura é uma ilha, não produz tomate, não produz alface, é uma ilha tropical na linha do Equador, que mede 46 quilômetros de comprimento por 24, formato de uma tartaruga. Fica na ponta da Malásia. Hoje é um dos países mais ricos do planeta. Por quê? Porque o país foi fundado em 1965. 65, foi ontem. País novíssimo. Verdade. É um dos 10 mais ricos do planeta. Por quê? Porque eles abriram, o governo é pequeno, enxuto, barato, não tem custo, então os impostos são mínimos, e eles abriram as fronteiras para... Então é da cultura do povo. Eu estive lá, passei lá 2 semanas e eu vi. Quando chega um novo empreendedor que vem, não importa se vem da Abissínia, se vem do Canadá, se vem do Chile, da Alemanha, dos Estados Unidos, eles não querem saber. Eles comemoram, o povo na rua, pô, mais uma empresa. Então, mais um canal de empregos, mais um canal de riqueza. E a Singapura tem tudo em grande quantidade. É uma coisa assustadora. Eles mandam na cotação do petróleo no mundo, porque eles têm a maior refinaria do planeta. Eles importam cru. Chega lá todo dia navio, a própria Petrobras manda navio com 300 mil toneladas de cru para Singapura. E eles têm a maior refinaria do planeta. A maior refinaria do planeta é em Singapura. Então, eles fazem a cotação do diesel, da gasolina, do querosene de aviação. Eles mandam no mundo. Você vê aqueles prédios lá altos, ali tem escritório de tudo, tem banco do mundo inteiro. Lá todo mundo é livre para fazer, a burocracia é mínima. Então gerou uma esse enriquecimento desses grandes grupos trouxe o quê? Uma economia pujante, a população é pequena, então eles estão com o seguinte problema: os salários lá em Singapura cada vez mais altos, cada vez mais altos, cada vez mais altos, porque é uma regra básica. Economia pequena, tipo a brasileira, que é uma economia socializada. No Brasil tudo é burocrático, tudo é difícil. É difícil abrir uma empresa, é difícil fechar uma empresa. Então a economia brasileira se tornou pequena. Mas o país é tropical e tem uma população muito grande, porque a coisa mais gostosa que tem é fazer criança, né? Então, nós somos hoje 210 milhões, mas o ensino inadequado no Brasil. Então, a economia pequena, a população grande, salário baixo.
Economia grande, população pequena, salário alto. Isso é uma regra do mundo. É uma regra que ninguém consegue mudar. Entendeu? Quando uma empregada doméstica, por exemplo, ela ganha R$ 1.800, é porque se ela disser eu quero ganhar 5, ninguém emprega. Porque tem 50 querendo a vaga dela por 1.700. Então é a regra da vida. Então o Brasil precisaria simplificar a burocracia para poder crescer a economia e aí educar a população para que todos consigam um emprego e fique, como eu vi agora, estive na Coreia agora, uma prosperidade. O país tem 70 anos. Como é que se explica? Um país pequenininho, 55 milhões. Fui lá visitar a cidade de Seul. Meu Deus do céu, 23 milhões, que nem São Paulo, mesma coisa, grande São Paulo. Aí quando eu andei no metrô de Seul, fiquei impressionado, aquela limpeza, aquela coisa maravilhosa. Eu perguntei lá, quantas linhas de metrô vocês têm aqui em Seul? Cidade igual a São Paulo. 30 linhas de metrô. Mas como? Quantas estações vocês têm aqui? 662. Fizeram isso em 70 anos. Por quê? Porque não tem corrupção, porque a educação, quando o país que se livraram do japonês em 1945, eles estavam... Na Segunda Guerra. Estava na Segunda Guerra Mundial. Quando ficou aquele braço de ferro entre o Roosevelt e o Stalin, dividiram o país no meio. Fizeram lá, em 1945, fizeram lá paralelo 38, ficou. Então, a Rússia toma conta da Coreia do Norte e os Estados Unidos ajuda a construir o país da Coreia do Sul. Cada um fez o que quis fazer. Na Coreia do Norte, eu tenho lido na imprensa que até poucos anos atrás morriam 20 mil cidadãos de fome por ano. E na Coreia do Sul explodiu. É o maior estaleiro de construção naval do planeta. Eu fui lá visitar, fiquei de queixo caído. Tinha lá 10 navios em prontificação final. E lá eu observei o que você perguntou. A engenharia naval, hoje, ela otimiza a operação de carga. Então eu vi lá uns navios em construção para o grupo Maersk. Você imagine que a parte reta do casco, aquele quadradão, tudo livre para botar container. E a estrutura onde fica a tripulação e os oficiais, já na parte arredondada, onde começa a vir para as bochechas. Eu nunca tinha visto aquilo. Modelo novo que a engenharia desenvolveu. Não são navios muito grandes, porte médio. Porte médio. Estava lá em construção. Eu vi 2. Hoje, quando o senhor fala do casario, né, um pouco mais adiante, tem uma... Bem, não é um pouco, era muito adiante. Muito adiante. Era quase em cima do... Já quando começa a arredondar assim, ali que fizeram o casario estreitinho e alto. Impressionante, fiquei impressionado. Desenho novo. Mas devido ao tamanho do... Eu acho engraçado porque essa proposta do casario, o senhor me corrija se eu estiver errado, ela foi feita porque o comandante... e ele tem que ter a visão de lá do bico, né? Não, isso aí piora muito. Então, piora muito. Esse desenho novo vai dificultar muito a condução, a manobra do navio. Para navegação não tem problema, mas para manobrar nos portos vai ficar um pouco mais difícil. Vai ficar. Porque o prático não tem nada na proa, ele olha para trás, tem 250 metros de navio, 230, não sei bem. É um navio de porte médio que eu vi, não deu para avaliar o tamanho. Mas eu achei que foi um desenho novo que a engenharia desenvolveu para otimizar a operação da carga, para facilitar o movimento de carga. Achei muito interessante. E aí, é um progresso. Né? Voltando agora aqui ao nosso mundo dos chips, e acompanhando até o seu raciocínio, a gente tem aqui sempre estudos de lama fluida, de clorosulanato. Isso é uma coisa mais ou menos comum no mundo inteiro. É comum no mundo todo essa comum, questão? Mais ou menos comum, não são os portos muito profundos, como eu vi lá na Ásia, porto junto do cais 22 metros. Isso é uma coisa muito rara. Quer dizer que aquilo deve ter um estaqueamento ali que vai para 50 metros. Mas isso eu vi lá. É um dos maiores portos do mundo, é Singapura. Os portos da Coreia também muito profundos. Mas estão tudo portos construídos artificialmente, né? Não pode comparar com Santos, porque Santos é um estuário. É um estuário natural, de uma região de manguezais, tem muito sedimento. Então aqui vai ser um ato heróico alcançar 16 metros, que é o mínimo. O ideal aqui seria um pouco a mais de 17 metros. Ninguém sabe o futuro da economia, como é que vai caminhar, né? Eu acho que o Brasil vai explodir. O dia que o Estado... Porque hoje o Brasil gasta mais do que ganha.
Sim. Então tem que arregaçar em cima do povo. Entendeu? Arregaçar e muito, né? E muito. Porque com o aumento de despesa é uma barbaridade. E por outro lado, olha, o Brasil não tem soberania. Eu acho que não tem. Você sabe o que determina a soberania de um país? O que determina a soberania de um país é a sua capacidade de dizer não. O Brasil não tem capacidade de dizer não para ninguém. Então, os países que dizem não, eles gastam com as suas forças armadas pelo menos 2% do PIB. O Brasil, acho que se chegar muito, é 1% do PIB. Então, as nossas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eu acho que não estão equipadas para poder garantir o presidente da República dizer um não para um país que queira nos confrontar. O Brasil não tem capacidade de dizer não. Uma pergunta para o senhor. O senhor falou o senhor, um pouco tempo atrás agora, falou sobre a questão dos rebocadores. Essa seleção de rebocadores para atracar um navio, ela é feita pela praticagem ou ela é feita pelo armador quando o navio, antes do navio atracar? Ou pelo tamanho do armador não. Eu diria que é o agente de navegação é quem decide, porque hoje no Porto Santo tem 4 ou 5 empresas distintas competindo entre si. Né? Eu não sei se competem. Ele deve ter lá algum acordo, porque um rebocador custa muito caro, né? Não pode cobrar barato. Um rebocadorzinho desse pequeno que você vê aí, por baixo custa 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Pode custar até mais, 12 milhões de dólares. Mas são máquinas maravilhosas. Se você visitar um rebocador aquele, você fica do queixo caído. Você vê, aquilo é um milagre da engenharia moderna. O que tem de coisas hidráulicas ali é uma coisa maravilhosa. Aquilo é uma máquina sofisticadíssima. Então, uma máquina desse preço não pode passar um cabo por um navio para puxar ou para empurrar, auxiliando a manobra do navio, que é conduzida pelos práticos, não pode cobrar muito barato. Tem que ter um valor que compense, que cubra, porque esses rebocadores, todos eles são construídos com financiamento. E o financiamento tem que ser pago. Eu sei que os armadores todos estão pagando as suas mensalidades, tem um período de carência para o navio começar, o rebocador começar a trabalhar e tal, encorpar um pouco, né, o caixa da empresa, e depois começam a amortizar. Essas grandes empresas aí, eu sei que todas elas pagam pontualmente os seus financiamentos. É o banco, eu acho que quem financia isso é esse banco. BNDES. BNDES. BNDES que trabalha em cima do projeto. Exatamente. Eles financiam isso e também tem lucro. Porque quando o armador, o dono do rebocador, paga a sua prestação em dia, ele está ali embutido um jurinho e tal, são módicos, mas geram resultado para o banco no final e gerou progresso. Tem o rebocador está... Olha como é interessante, a economia é assim, né? O rebocador criou emprego, o prático trabalhou com mais segurança, a manobra transcorreu com um pouco mais de rapidez. Proteção ambiental. Questão ambiental. As normas de segurança no rebocador desses são maravilhosas. Não tem o menor perigo de derramar óleo, nada. São verdadeiros milagres da engenharia moderna, viu? Agora o senhor fala de alguns milagres. Eu sou muito ligado à questão do treinamento. E é uma curiosidade, comandante. Quando que a gente pode ter um CT aí, tipo Porto Revel? Tem a probabilidade da gente ter isso para a nossa praticagem aqui em Santos? É um investimento muito caro, né? É um investimento muito caro. Você tem que ter... Tem alguns locais do mundo e os nossos práticos têm treinado na Polônia, na França e nos Estados Unidos. Porque eles têm centros de excelência lá perto de Nova Orleans. E eles têm um lago e eles desenham... Tudo isso custa muito caro, né? Eles simulam um cais acostável e eles constroem os navios, um naviozinho pequeno aqui. O prático, o aluno, senta dentro e vai comandando. E aquilo é na proporção, vamos dizer, de 1:10 ou de 1:20, não sei bem. Tanto na força do leme como na força de máquina. Mas ali, se bater, não acontece nada. Ele pode treinar, errar, e aí o instrutor diz, você errou em tal coisa. Aí corrige, agora faça o certo novamente, repete. E aí, então, o aluno que está treinando, é muito interessante. Eu nunca fiz esse treinamento porque eu não preciso. Eu tenho 30 mil manobras. Eu costumo brincar
com um pouco de falta de modéstia com os meus colegas, eu digo, navio que me assuste não foi nem desenhado, nem projetado pelo engenheiro naval, o arquiteto naval até hoje. Se tiver que pegar um porta-aviões nuclear americano, não entra em porto nenhum por medida de segurança. Geopolítica, né? Mas se tivesse que entrar, eu girava o navio, atracava, não ia nem sujar a tinta dele. Isso eu me garanto. Mas as autoridades quiseram que o Porto de Santos tivesse um número de práticos muito elevado. Então, os práticos brasileiros no Porto de Santos, hoje, trabalham num nível abaixo da média mundial. Entendeu? Tem muita folga e pouco dia de escala. Então, um prático jovem, para chegar na minha maturidade, que eu cheguei com 20 anos, vão demorar 40 anos. Entendeu? Essa é a minha opinião pessoal. Mas quem sou eu para discutir? A autoridade manda e a gente aqui obedece. Entendeu? Mas eu acho que o prático, o nome está dizendo, o prático é o indivíduo que tem prática de fazer uma determinada tarefa. E o que é o indivíduo? Uma foca foi treinada, ela tem prática em equilibrar a bola, porque ela faz muito aquilo. Fica o dia inteiro lá com o seu treinador equilibrando. O prático é a mesma coisa. Ele tem que ter prática, tem que fazer aquilo com muita frequência, mas com muita frequência. Como aqui no Brasil os portos têm muito prático, então esses práticos brasileiros amadurecem fazendo esses cursos de treinamento nos Estados Unidos, na França. Agora tem uns colegas vão treinar agora na Polônia. Tem um centro desse, mas são centros de excelência. E para montar um centro desse custa muito caro, entendeu? E não é impossível. O Brasil poderia fazer um centro desse. E eu ia lá ser treinador, instrutor também. Não teria, ia com o maior prazer. Mas tem que ter a estrutura física, entendeu? A estrutura física. Sabe porque eu perguntei isso para o senhor? Eu tive no TPC da USP, né? do tanque de provas no TPN, né? No tanque de provas numérica. E assim, eu fiquei maravilhado com a questão dos ensaios que são feitos lá na USP, né? Inclusive por conta das espias e tudo mais. E por isso tem muita pressão da praticagem, sabia? Não sabia, não, senhor. A praticagem ajudou muito a que aquilo se tornasse um centro de referência. E qualquer manobra nova aqui, nós exigimos que seja feito primeiro um ensaio lá que não é como a realidade, chega próximo da realidade, entendeu? Os engenheiros introduzem naqueles simuladores todos os parâmetros de deslocamento, velocidade, potência, leme. É uma coisa maravilhosa. E aqueles rapazes todos jovens, engenheiros jovens, maravilhosos, os caras são gênios. Montam aquele programa e depois a gente vai lá treinar. E aquilo chega perto do que acontece na vida real, muito perto. Entendeu? É um início para você saber se tal manobra pode ou não ser feita no Porto Santos. Introduz o vento lateral, introduz a área vélica do navio. Você lembra daquele navio da antiga Hamburgo Sud que bateu na balsa de saída? Sim. Aquele navio estava na mão de um prático que eu considero espetacular. Um prático quase tão antigo quanto eu, apaixonado pela profissão como eu, e quando o cara é apaixonado pelo trabalho, ele faz o trabalho bem feito. Mas naquele dia, entrou de repente um noroeste com mais de 70 quilômetros de horários. O navio vinha saindo bonitinho, tudo certo, desatracou maravilhosamente, fez o giro, vinha navegando num domingo ensolarado, de repente bateu aquele noroeste, pegou o navio de lado, com uma violência tão grande. O primeiro tranco do noroeste, ele estava chegando na balsa. Não se sabe ainda o julgamento final do Tribunal Marítimo, acho que nem aconteceu. Mas eu confio muito no taco daquele prático, entendeu? Eu não sei o que houve, parece que ele tentou, ele comentou comigo que ele quis dar toda a força para arremeter e fugir da força lateral do vento. E você, como é que foge da força lateral do vento? Aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade, você diminui o efeito lateral. Mas parece que o comandante, que é a autoridade máxima, né? Comandante é comandante, não se discute. Ele não concordou muito e só aceitou botar até a metade da potência, não aceitou botar toda. Pode ser que se tivesse dado toda a potência, como o prático parece que queria, pode ser que ele desse uma triscada, porque o vento foi muito forte. E aquilo ali, aquele episódio, gerou uma doutrina. Agora nenhum navio mais pode sair tão vazio de Santos. Tem que meter lastro, afundar um pouco o navio para ele ficar mais seguro.
Tá, que aí ele tem uma Claro, resistência sofre no mar. menos, sofre muito Sofre menos menos. com o vento lateral. Ele estava todo, o bulbo dele estava todo fora d'água, ele não tinha carga nenhuma agora. Então, ninguém acordou que foi uma coincidência dessas que a vida impõe, né? Aham. Bateu aquele noroeste numa hora que ninguém esperava, tá? Era um domingo à tarde, 2, 3 horas da tarde, 1 hora da tarde, um domingo ensolarado, depois bateu o noroeste, aquele violentíssimo, jogou o navio para cima da balsa. E mesmo assim eles saíram com máquina, triscou um pouquinho, danificou, foi embora. O prejuízo maior daquele acidente foi o navio, porque o seguro do navio deve ter pago aqueles danos que fizeram ali na balsa. Aquilo tudo foi mixaria. O maior prejuízo foi que o navio precisou ficar uma semana parado para fechar o buraco que fez. E foi diuturnamente, né? Que eu acompanhei ele atracado aqui, foi diuturnamente trabalhando para poder fazer a solda do chapeamento. Porque tem que acelerar, né? Porque o navio desse custa caro. Ficar parado um navio desse, o prejuízo de lucro cessante é muito maior do que o custo da chapa, da solda, da mão de obra. Tudo isso fica abaixo, porque o navio custa muito caro. Um navio desse tamanho, né? O custo operacional de um navio desse passa de $50 mil dia, muito mais. $50 mil dia? Por dia. Então você imagina um navio desse parado 10 dias, $500 mil, só de lucro cessante. Então o que ele gastar de chapa, ali, de solda, é mixaria. Quando o senhor falou, a gente está vindo aqui pelo lado do acidente, né, comandante? E aí, falando o acidente de Baltimore, ali também ele teve a menor culpa. Olha, aquele acidente vai ser um case de estudos acadêmicos nos próximos 10 anos. Teve um conjunto de coisas erradas ali. Por exemplo, aqui em Santos, quase todo navio nós estamos navegando com um rebocador com cabo pela popa. Porque pode acontecer o navio apagar. São milhares de componentes, relé, não sei o quê, muita coisa que pode fazer com que o navio pare de funcionar, de repente. Então, não era da cultura local lá em Baltimore vir com o rebocador na popa, porque fica caro. O armador não quer muito rebocador, o armador não gosta de rebocador. Aqui, porque a autoridade impôs, com a sua autoridade política, né, força, autoridade marítima, tem que navegar com o rebocador na popa. Então, se o navio daquele apaga, você com o rebocador, se ele cresce para lá, você puxa ele para cá pela popa, segura, força para ré, vai segurando. Se ele quer ir para a direita, você puxa a popa para cá para neutralizar, entendeu? E pede socorro para outro rebocador. Então, diminui muito o perigo. Mas lá em Baltimore, não existia a cultura de passar naquele vão da ponte que não tinha proteções. Os pilares principais daquela ponte, olha, americano, hein? Não tinha proteção. A engenharia prevê, por exemplo, a ponte Rio-Niterói tem uma proteção que se o navio bater, ele bate num paredão de concreto, não atinge o pilar. Tem outras pontes do mundo que eles fazem um alto fundo. Então, se o navio desgovernar, ele vai, encalha na lama e não atinge o pilar. Aí é proteção natural. Você faz em volta dos pilares, você faz um morrinho alto de terra. Um banco de areia, né? Um banco de areia. Você cria um banco de areia em torno para o navio, antes de bater, encalhar. Ou, como na ponte Rio-Niterói, tem uma couraça de concreto estupidamente profunda, bate ali, não tem perigo de derrubar. Ele vai amassar o navio. E mais, lá no Rio de Janeiro, o navio é obrigado a passar por ali com o rebocador na popa. Na popa, pelo menos. Entendeu? Então, é uma medida profilática que faltou lá em Baltimore. Não tinha. O país americano, que é modelo em tudo, né? E não tinham feito. E o prático ainda conseguiu avisar: nós vamos bater, fecha o tráfego dos dois lados. Fecharam. Tiveram tempo, o acidente marítimo demora muito, né? Tiveram tempo de avisar e bloquearam o trânsito, era madrugada, né? Então, 5 ou 6 homens que estavam trabalhando na manutenção foram os que morreram. Uma pena. E também serviu de lição para nós, né? Porque a gente até um tempo atrás a gente queria colocar ponte aqui, né? Para poder fazer. Ponte, eu gostaria de ver uma ponte aqui para virar um cartão postal. O túnel, eu tenho minhas dúvidas. A ponte tem o problema que vai atingir muitos moradores dos dois lados e teria que criar desapropriações. E as desapropriações no Brasil não são muito justas, a indenização
para o desapropriado é feito por um valor venal muito abaixo do valor de mercado. Ninguém quer passar por isso, né? Sim. Imagina, eu tenho uma casa que eu comprei com sacrifício, aí chega o governo, está desapropriado. Eu sei que a minha casa vale, vamos dizer, 2 milhões, mas o imposto está lançado como 580. Eu também fico quieto. Nunca fui na prefeitura e dizer, eu estou pagando imposto sobre 580 mil, mas o meu imóvel vale 2 milhões. Você quer, por favor, me fazer um boleto de IPTU em cima dos 2 milhões? Em cima de 2 milhões? Ninguém faz isso, né? Então, na hora de ser desapropriado, a autoridade quer desapropriar pelo valor que está lançado. Mas é uma injustiça social, né? Então, fica esse problema. Não pode mexer muito em desapropriações. Então, eu tenho medo que o túnel nosso, com o pieguismo de não querer incomodar famílias, não faça um negócio grandioso para que seja grandioso durante os próximos 200 ou 300 anos. Entendeu? Esse é o meu medo. Se der o jeitinho brasileiro, vai contornar, vai ficar uma saída medíocre, vai ter que passar a 10 por hora, fazer uma curva fechada, o ônibus, o caminhão. Esse é o meu medo. Eu não vi ainda o projeto todo. Eu gostaria. Eu nasci em Santos, sou santista. Meu pai era santista. Eu sou de família da cidade. Eu amo a minha cidade. Gostaria de ver essa ponte pronta. Mas eu só acredito quando estiver pronta. A gente falou a gente falou muito dos navios. Eu perguntei sobre a morfologia dos navios porque eu também estava lendo um livro e eu achei aquilo. Quem escreveu foi uma pessoa meio hipérbole, né? Uma pessoa que dimensionou muito a coisa maior do que ela pode chegar. Que estava escrito que futuramente a gente poderia ter navios de 50 mil teus. E aí são duas perguntas que eu faço para o senhor. A gente pode chegar nessa quantidade de containers e se a gente tem a probabilidade de crescer o porto daqui de Santos para fora, como foi feito lá. Eu estive em Roterdã em 2013 e a gente estava... Eu acompanhei lá o Maasvlakte 2. Eles estavam ainda fazendo. Claro. E a gente tem essa probabilidade de estender o Porto de Santos para fora, o senhor acha isso? Luiz, a engenharia resolve qualquer problema do mundo, desde que tenha duas coisas, só duas coisas que a engenharia. O engenheiro só precisa de duas coisas: tempo e dinheiro. Para fazer um porto desse, poderia ser feito, lógico que poderia ser feito. E acho que daqui a 1000 anos, quando esse estado aqui tiver 80 milhões de habitantes, todo mundo rico, não tiver mais pobre, todo mundo empregado, cheio de indústria, cheio de arranha-céu, pode ser que chegue numa necessidade dessa. E aí vamos fazer, acho que ali pela Praia Grande, né? Mas vai custar dinheiro. Então, toda vez que um governo vai fazer uma obra gigantesca, como imaginariamente essa, precisa existir o quê? Uma justificativa econômica. Quer dizer, um investimento desse é justificável porque ele vai otimizar tanto as operações que ele vai se autopagar. Ao longo dos 20 primeiros anos, ele vai se autopagar pelas taxas de usuários, etc. e tal. E a economia esquentou tanto, aqueceu tanto, que tem que fazer um porto que venha um navio profundo, não precisa ficar tão preocupado com dragagem. Mas olha, eu tenho andado por esse mundo de Deus afora, pela Europa, pela Ásia, pelos Estados Unidos. Eu posso dizer às pessoas que estão nos ouvindo, dragagem ocorre no mundo inteiro, não é só em Santos. Dragagem, eu vi dragagem sendo feitas nos principais portos do mundo, na Alemanha, na Escandinávia, em Roterdã, em Amsterdã, todo lugar do mundo tem uma draga operando para manter, entendeu? Não é nada demais, precisa dragar. Agora, se vamos alcançar os sonhados 17 metros aqui em Santos, só Deus sabe a resposta. Em que estação do ano a gente tem mais assoreamento e em que estação do ano a gente tem um pouco menos aqui, Olha, não se tem grande certeza, mas eu presumo que o assoreamento ele se acelera durante os grandes temporais, as grandes tempestades, que ocorrem mais no inverno do que no verão, né? Se bem que no verão também tem tribuzana, mas é mais no inverno. Você reparou que agora há pouco tempo teve uma tribuzana aqui na Barra, que encheu o canal 3 da areia? Sim. Olha que eu fui criado em Santos, eu nunca tinha visto aquilo. Então aquilo é um comportamento novo que eu nunca tinha visto. O canal 3 cheio de areia. De onde veio essa areia? É uma pergunta, né? De algum lugar ela veio do fundo da grande Baía de Santos. Por isso que eu desconfio
Eu desconfio, não tenho certeza. Quando nós temos grandes tempestades, o movimento da violência das águas é tão grande, a turbulência, tem dia que a gente tem que fechar o porto. Aí na Barra tem onda de 4 metros. Nessas situações é que eu acho que há um pouco de depósito de areia para dentro da calha navegável. Mas nós estamos atentos. Os práticos são os... Quando começa o navio a sentir, nós acionamos a Companhia Docas, agora a APS, a Autoridade do Porto de Santos, e eles imediatamente providenciam a dragagem. Não pode, tem que estar profundo, porque é uma exigência do comércio mundial. Os armadores estão construindo navios cada vez maiores, por quê? Porque o navio pequeno, o navio grande, ele navega com 22 tripulantes. Entendeu? Então, você faz o gasto inicial do navio grande, e ele te dá a flexibilidade de levar ou pouca carga, ou levar muita carga. Se levar muita carga, sorte do armador. Entendeu? Mas esses grandes navios com muita carga precisam que o porto tivesse 17 metros de profundidade. Meu. Se o Porto de Santos tivesse... Mas não é só a calha navegável. Tem que ter 17 metros junto do cais acostável. Senão o navio não encosta. Então, vamos sonhar um pouco menos. Vamos falar em 16 metros. Eu acho que 16 metros é bem capaz. O presidente da Autoridade do Porto de Santos, Dr. Pomini, eu acho ele um cara excepcional, ele está trabalhando nessa direção. Eu acho que ele vai conseguir aprofundar esse porto, pelo menos no primeiro momento, até 16 metros. Eu acredito nisso. A questão do pé de piloto, que o senhor falou, que o navio o pé do piloto, né? Pé de piloto. Pé do piloto, essa é expressão mundial, hein? Pé de piloto. Isso é mundial. Pé do piloto, isso se usa em francês, em inglês, no mundo inteiro. Pé do piloto. É aquela reserva que tem que ter embaixo, né? Se bem que tem a tal da famosa cláusula NABSA. NABSA. Not afloat, but safely around. Não está flutuando, mas está semi-encalhado com segurança. Eu todo dia pego o navio quando eu vou sair, esse navio que carrega açúcar, e principalmente açúcar e grãos. Eu vou tirar ali no 38, entendeu? No 16, por ali assim, no 21. Entendeu? Ele está com a barriga na lama. A proa assim fica... Então a gente puxa ele, abre a polpa assim, dá um pouquinho de máquina para a ré, ele vem assim, aí depois de direita contra o navio e vai embora. Não prejudica o navio em nada. É um leve encalhe, né? Tá semi. Então isso, o próprio contrato de afretamento diz lá que o navio poderá no porto, mas o armador tem que concordar com essa cláusula. Tem que aceitar que o navio dele encoste. Então, quem está afretando tem que garantir que no porto não tem pedra naquele lugar, que é lama mole, que o navio vai encostar de leve na lama, que não vai estragar em nada, e de fato não estraga. Quando é lama mole, não estraga nadinha de nada no navio. Entendeu? Então, por isso que existe a cláusula NABSA. Not afloat, quer dizer, não flutuando, mas levemente encalhado com segurança. Seguramente encalhado. Entendeu? É uma cláusula interessante. Eu achei interessante ela, achei interessante a questão também do redraft, né? O redraft foi um grupo de engenheiros instigados pela praticagem. Eles desenvolveram esse programa, porque o navio, quando ele está navegando, ele aumenta o calado. Quanto maior a velocidade, mais ele enterra. Vai subindo, mais ele enterra. E esse efeito ele é mais acentuado em águas retristas, no porto, do que em alto mar. Em alto mar também acontece, mas numa taxa menor. No porto, esse efeito é mais acentuado. Então, nós criamos a questão para eles, né? E eles lá, aquela rapaziada jovem lá da USP, cabeça boa, aqueles engenheiros, desenvolveram uma série de cálculos, devem ter se baseado em apoio de computação. E desenvolveram. Então, nós já temos esse programa que é nosso, da praticagem. Ganhamos até o prêmio um prêmio de excelência da ANTAC. Acho que foi ano retrasado, 4 anos atrás, né? Prêmio de excelência, porque nós é que estimulamos e os engenheiros desenvolveram. Então, o prático pergunta, eu estou com velocidade tal, me diz aí. O operador, consultado pelo prático de bordo. Vê aí na velocidade de 7 nós, onde é que vão ser os pontos que eu vou passar mais próximo do fundo? E a quanto do fundo? Então, o programa já tem a altura da maré, o dia, a hora,
sabe que daquele dia, que altura que está a maré, o funcionário lá vai lá, entra, calcula e diz, olha, quando você passar em frente, em tal lugar, você vai passar a 30 centímetros do fundo, em tal lugar na curva, perto da boia 4, você vai passar a 20 centímetros do fundo, já dá, o prático já vai prevenido. Ou ele diminui um pouco a velocidade, ou ele afasta mais daquele cantinho que estava previsto isso acontecer. Então isso otimiza a operação nossa, traz mais segurança. Uma coisa maravilhosa. Legal, comandante. Eu fico maravilhado. Teria umas 2, 3 horas aqui para a gente estar conversando aqui. Tem muita história para contar, né? Pois é. A gente está. Mas aqui a gente tem que dar uma pincelada rápida, né? Não, mas um dia eu vou ter um prazer enorme de tomar um café com o senhor, claro, até para trocar uma ideia. Eu sou um apaixonado por Porto, sei. eu trabalho muito tempo em cima do navio, mas tem algumas particularidades que eu não conheço. Você é meu colega de paixão pelo Porto. Somos colegas. Com certeza, com certeza. Eu sou fascinado aí, uma coisa que veio no meu sangue pelo meu pai, né, e pelos meus antepassados. A gente vai caminhando para o nosso final aqui do nosso programa. Eu fiquei honrado em ter o senhor aqui, Foi o senhor dividir o seu conhecimento. Espero que tenha cumprido, né? Não, com certeza. Tem muita coisa aí para explorar do senhor. São 30 mil manobras, né? Não são 30 manobras, né? São 30 mil. Né? Então, só de quebra-peito eu tenho para lá de 300 quilômetros. Só de quebra-peito, hein? Dá para ir daqui a São Paulo 6 vezes, né? Mais ou menos isso. É isso? É a vida, né? Não Mas o que eu vou fazer? Eu estou com 85,3. E estou com por enquanto, por conta da misericórdia de Deus, eu estou bem de saúde. Eu estou ótimo, então eu vou trabalhando. Estou lá ajudando os colegas a ter atitude, ter postura. Entendeu? Isso é muito bom, é gratificante. Ter um decano como o senhor ao lado traz até um pouco mais de segurança, um pouco mais de... Eu sou uma pessoa comum, um prático comum, mas é que eu trago comigo, eu carrego aquele entusiasmo, aquela empolgação, e eu puxo os colegas para cima, entendeu? Eu gosto de injetar um pouco de otimismo, não só nos colegas, em todas as pessoas, entendeu? Pessoa que tem um emprego, a gente está lá reclamando, faça o jogo do contente. Você não está satisfeito com o seu emprego, meu amigo que está me ouvindo aí? Pense nas pessoas que estão desempregadas, que queriam estar no seu lugar, na sua cadeira. Então, faça o jogo do contente. Não está bom, mas podia estar pior. Então, faça o jogo do contente. Legal, boa. Vou incorporar essa para mim, comandante Fábio. Vou incorporar essa para mim. Isso foi da vida. Da vida, né? Obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer ter conversado com vocês aqui. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa, com o canal do Papo de Porto. Quem quiser acompanhar no nosso canal do Papo de Porto no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.